Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 25. Por que não gosto da prática de dólar? Cost averaging. Em algum momento de sua vida, você pode enfrentar o feliz dilema de ter um grande montante de dinheiro na mão para investir. Pode ser uma herança, ou talvez os ganhos com a venda de outro ativo. Seja qual for a fonte, investir tudo de uma vez parecerá assustador, como vimos no capítulo 5. Se o mercado estiver em um de seus períodos de alta e alcançando novos recordes todos os dias, tudo parecerá caro demais. Se estiver em queda, você terá medo de investir sem saber até onde os preços cairão. Nenhuma solução mágica vai despencar do céu. Em geral, a saída mais recomendada é adotar a estratégia de dólar cost averaging, DCA, entrando aos poucos no mercado. A ideia é que se os preços despencarem, você terá se poupado de um pouco de dor de cabeça. Não sou fã dessa estratégia e logo explicarei o motivo, mas primeiro vamos entender o que é DCA. Quando usa DCA para entrar em um investimento, você divide o dinheiro em partes iguais, então, aplica essas partes em momentos específicos ao longo de um período extenso. Digamos que você tenha $120 mil e queira investir em VSAX. Você já sabe que o mercado é volátil. Ele pode sofrer, e às vezes sofre, quedas dramáticas. E você tem consciência de que isso pode acontecer um dia depois de investir seus $120 mil. Embora improvável, esse acontecimento tornaria seu dia muito, muito ruim. Então, em vez de investir tudo de uma vez, você decide aplicar a estratégia DCA e assim, mitigar o risco. Eis como funciona. Primeiro você seleciona um intervalo para usar os $120 mil, digamos que nos próximos 12 meses. Então você divide o dinheiro por 12 e a cada mês investe 10 mil. Assim, se o mercado despencar logo após seu primeiro investimento, você terá outros 11 períodos de investimento que podem ser menos sombrios. Parece uma ótima solução, não é? Essa tática elimina o risco de investir tudo de uma vez, mas saiba que só funcionará se o mercado cair e o custo médio de suas ações ao longo dos 12 meses permanecer abaixo do preço das ações na data em que você começou a investir. Se o mercado subir, você ficará para trás. Você está trocando um risco. O mercado cair depois do momento da compra, por outro, o mercado subir enquanto você usa a estratégia DCA, o que significa que pagará mais por suas ações. Então, qual risco é mais provável? Você já entendeu que o mercado sempre sobe, mas que essa ascensão é turbulenta, e sabe que as altas são mais frequentes que as quedas. Pense nisto. Entre 1970 e 2013, o mercado subiu em 33 desses 43 anos, ou seja, 77% do tempo. Agora você está começando a compreender por que não sou fã de dólar cost averaging, mas ainda assim vamos listar as razões. Ao praticar DCA, você está apostando que o mercado vai cair, poupando-se de um pouco de dor de cabeça. Em qualquer ano, a probabilidade de isso acontecer é de apenas 23%. 2. Ao entender que o mercado tem quase 77% mais chances de subir, você precisa ter consciência de que evitou algum ganho. A cada nova parcela investida, você pagará mais por suas ações. 3. Ao aplicar a estratégia DCA, você está dizendo que o mercado está em alta grande demais para investir tudo de uma vez. Em outras palavras, você se perdeu no universo tenebroso de prever o mercado, que é um jogo impossível de ganhar. 4. Ao praticar DCA, você está lesando a sua alocação de ativos. No início, você terá um montante descomunal em dinheiro esperando para ser investido. Tudo bem se essa for a sua estratégia de alocação. Caso contrário, precisa entender que ao fazer dólar cost averaging, você muda o cenário de forma profunda e crucial. 5. Ao escolher praticar DCA, você tem que definir um período para aplicar. Como o mercado tende a subir com o tempo, se escolher um período longo, digamos mais de um ano, você aumenta o risco de pagar mais por suas ações quando investir. Se definir um período mais curto, você reduz o valor de usar a estratégia DCA. 6. Ao chegar no fim do período de DCA com todo o dinheiro investido, você corre o mesmo risco de o mercado despencar um dia depois de você terminar de aplicar sua estratégia. Qual a melhor saída então? Você deve se perguntar.
Se tiver seguido as estratégias descritas na parte 2, você já sabe em qual fase se enquadra: acumulação ou preservação de patrimônio. Caso esteja na fase de acumulação, você está sendo agressivo e investindo uma grande porcentagem do que ganha a cada mês. Em certo sentido, esse investimento regular de sua renda é uma forma inevitável de dollar cost averaging e serve para atenuar as subidas e quedas do mercado. A grande diferença, porém, é que você fará isso por muitos anos ou até décadas. E claro, não tem a opção de investir um grande montante de uma só vez. No entanto, você está aplicando seu dinheiro assim que o obtém, para que ele trabalhe a seu favor pelo máximo de tempo possível. Eu faria o mesmo com qualquer quantia que aparecesse à minha frente. Caso esteja na fase de preservação de riqueza, você tem uma alocação de ativos que inclui títulos para suavizar as altas e baixas do mercado. Nesse caso, invista o montante que recebeu de acordo com sua alocação e deixe que ela mitigue os riscos. Se estiver nervoso demais para seguir esses conselhos e achar que o mercado pode sofrer uma queda abrupta logo depois de você investir, o que vai tirar o seu sono, vá em frente e aplique em DCA. Não será o fim do mundo, mas isso significa ajustar sua estratégia de investimentos à sua psicologia, e não o contrário. Capítulo 26. Como ser um guru do mercado de ações e aparecer na TV. Antigamente, Louis Rukeyser apresentava o Wall Street Week toda sexta-feira à noite no canal PBS. Assistir ao programa dele era um ritual de fim da semana para mim. Rukeyser sempre abria com um comentário sobre os altos e baixos do mercado na semana anterior e, em seguida, se dirigia a uma bancada rotativa de 3 gurus de Wall Street para que dessem sua opinião. 2 dos meus favoritos eram Webb Joseph Cohen, um otimista implacável, e Marty Zweig, que estava sempre preocupado com esse mercado. Todos os convidados tinham credenciais impecáveis, e Rukeyser fazia questão de escalar pessoas que, a cada semana, apresentariam visões opostas sobre a condição e a direção do mercado. Às vezes, as previsões de uma delas até se provavam corretas. Os comentários, as perguntas e as interjeições do apresentador vinham sempre acompanhados de uma piscadela, um sorriso e um ótimo humor. Ele morreu em 2006, e a geração atual de investidores não pode contar com suas ideias e sua sabedoria. O principal ensinamento que tirei do programa e de seu elenco de convidados é que a qualquer momento, algum especialista está prevendo um futuro que pode vir a ocorrer. Como até mesmo um relógio parado marca a hora correta 2 vezes ao dia, alguém estará certo. Quando acertar, ele e seu golpe de sorte serão interpretados como sabedoria e perspicácia. E se essa previsão for surpreendente, poderá gerar fama e fortuna ao especialista em negócios. Sempre no mês de janeiro, Rukeyser pedia que cada um de seus convidados previsse os altos, os baixos e o desfecho do mercado naquele ano. Não me lembro bem da frase que ele usava, mas após as previsões, dizia algo como: sabendo que mesmo esses especialistas podem estar errados, aí está. E piscava para a câmera. No mês de dezembro, ele parabenizava aqueles que tinham se aproximado mais dos números reais e repreendia os que haviam errado feio. Tudo muito divertido se não fosse levado a sério. Eu até me permitia fazer minhas próprias previsões anuais, mas nunca com a ideia de aparecer na TV. Mesmo que eu estivesse certo, elas não me levariam a ser entrevistado. Não eram radicais o bastante. Mas tudo bem, porque esse nunca foi o meu objetivo. Se for o seu, aqui estão alguns pontos que deveria seguir, com minha própria piscadela sábia. Passo 1. Faça uma previsão de uma grande oscilação de curto prazo no mercado. Para cima ou para baixo não importa, para baixo é mais fácil e assustadora. Quanto mais amedrontadora, mais você vai ficar famoso se estiver certo. Passo 2. Documente a data e a hora em que fez a previsão. Passo 3. Quando a previsão não se concretizar, espere um pouco. Passo 4. Repita os passos 1 a 3 até que um dia você esteja certo. Passo 5. Solte um comunicado à imprensa, mercado em queda livre. Assim como, insira seu nome aqui e preview. Passo 6. Abra espaço em sua agenda para entrevistas na mídia. Passo 7. Mande para mim a taxa de 15% como agente de sua fortuna recém-conquistada. Certifique-se de não soltar um comunicado à imprensa até que os acontecimentos provem que você estava certo. Tenha em mente que depois que seu status de guru for estabelecido, espera-se que você seja capaz de repetir o feito. Por meses, talvez anos, tudo o que você disser será anotado. Cada passo em falso será documentado até que você desapareça de vista, humilhado e desacreditado.
mas também rico se tiver aproveitado o momento de fama. Capítulo 27. Você também pode ser passado para trás. Tempos atrás fiz uma inimiga. Ela é viúva de um velho amigo meu. Antes de ele morrer, prometi que tentaria cuidar um pouco dela. Durante uma conversa, ela disse que eu a fazia se sentir insignificante e burra. E chorou. É muito provável que eu seja culpado das duas acusações. Nem sempre tenho tato. Mas, assim espero, economizei $2 milhões para ela. Já faz um tempo que o marido dela morreu. Ao longo dos anos, ele trabalhou duro e acumulou esses 2 milhões. Ele amava muito a esposa e sabia que era bem provável que a deixasse viúva. O dinheiro foi um gesto de amor. Ele queria ter certeza de que ela teria segurança financeira. Mas ele também sabia 3 coisas que o assustavam muito. A esposa acreditava no proverbial almoço grátis. Isto é, ela estava sempre aberta a ofertas tentadoras. Um exemplo eram os celulares gratuitos. Toda vez que o contrato deles com a operadora de telefonia expirava, a empresa oferecia um celular grátis que ela aceitava com orgulho. De alguma forma, parecia não perceber que, para isso, ficava presa a um contrato de 2 anos, repetidas vezes. Embora fosse algo pequeno, era um mau sinal. 2. O mundo está cheio de predadores à procura de pessoas com o perfil dela. 3. O dinheiro e essa crença no almoço grátis atraem esses predadores como tubarões em volta de uma presa sangrenta. Foi esse tema do almoço grátis que me fez perder a linha e a levou às lágrimas. Eu estava tentando, de uma forma gentil, persuadi-la a enxergar o risco que os predadores financeiros representam. Ela é uma mulher muito inteligente e parecia ter entendido meus argumentos. Mas então disse: não se preocupe. É impossível me passar para trás. Agora você acabou de quebrar a primeira regra para não ser passada para trás. Respondi, e a esta altura acho que lamentavelmente eu já tinha levantado a voz. Não se iluda. Você pode ser enganado. Eu também. Aqui está um golpe que encontrei há muitos anos. Por sorte, eu já havia lido sobre ele, mas se não fosse por isso eu poderia muito bem ter mordido a isca. Vou contar como é. Um dia você recebe uma carta, ou talvez, hoje em dia, um e-mail. Nela, um consultor de investimento se apresenta e lhe oferece uma dica de ação. Por exemplo, o preço da empresa ABC vai aumentar bastante nas próximas 2 semanas. Não invista. Adverte ele sem fazer seu dever de casa. Mas as métricas proprietárias desse consultor estão apontando que é um ótimo negócio. Você não é bobo, mas decide que talvez valha a pena ficar de olho nessa ação. Só para ver o que acontece. Você não quer perder uma boa oportunidade. E é claro, o preço da ABC sobe vertiginosamente. Você poderia ter multiplicado seu dinheiro em 50%, 60% ou até 100% em apenas alguns dias. Droga! Então chega a carta número 2. Esta diz que outra empresa, ABCD, está prestes a sofrer uma queda acentuada. Nossas métricas, afirma a mensagem, dizem para vender essa ação a descoberto. Ou short, uma forma de vender ações que você não tem, apostando que o preço delas cairá. Você é um investidor cuidadoso. Mais uma vez, decide esperar para ver, embora com mais interesse agora. E é verdade, o preço da ação desaba, como previsto. Se você tivesse agido, teria obtido grandes lucros. A terceira carta chega. Então a quarta, a quinta e talvez até a sexta. Todas acertam em cheio. As ações se valorizam ou sofrem uma queda, como previsto. Pode ser que você tenha até arriscado e lucrado com uma ou duas das recomendações. A essa altura, é difícil não ficar impressionado com o que dizia o consultor. Então você recebe um convite para jantar em um dos restaurantes mais finos de sua região. Você e um punhado de outros investidores de nível executivo são convidados para uma reunião informal com o Senhor Infalível. Ele falará sobre suas métricas exclusivas de investimento e como elas o deixaram rico. No jantar, o Senhor Infalível tem a fala mansa. É cordial, gentil e interessado. Seu figurino de bom gosto demonstra riqueza, mas de uma forma discreta. Ele apresenta tabelas e gráficos. A abordagem de investimento exata não fica clara, mas afinal, ela é exclusiva. Isso é esperado. Ele menciona de passagem. Por coincidência, ainda há algumas cotas disponíveis em seu mais novo pool de investimentos. Não há obrigação alguma, é claro, mas com base em nossa experiência, elas se esgotarão amanhã. Então, se você estiver interessado, como todo passe de mágica, é claro que isso é um truque.
Você é capaz de identificá-lo? Se conseguir, e se esta for a primeira vez que você se depara com essa situação, então você é mais esperto que eu. Mas não fique se achando esperto em decifrar a personalidade alheia. Pode não ser esse, mas outro golpe virá e passará despercebido. E pode atingi-lo em cheio. Se não se der conta tempo, você será uma vítima fácil. Desconfiar é a primeira regra. Esteja atento a tudo isto. Regra N1. Todos podem ser enganados. Pessoas ingênuas são alvos de golpes, mas indivíduos brilhantes também estão no radar de pilantras. No momento em que você começa a pensar que está imune, se torna um alvo mais atraente. As vítimas mais fáceis são aquelas que pensam ter inteligência e sabedoria demais para serem passadas para trás. Você se identificou com esses requisitos, meu jovem? Regra no 2. É bem possível que você seja enganado em uma área na qual é especialista. O motivo é simples: segmentação e ego. Quando escolhem dar um golpe, os vigaristas procuram pessoas que serão atraídas pelas vantagens em questão, porque já atuam naquela área. Sentem-se seguras, pois sabem onde estão pisando. Acreditam que serão espertas demais para serem pegas desprevenidas. Gente inteligente sabe quais setores não domina e tende a ser muito mais cautelosa. Muitas das vítimas de Bernie Madoff eram profissionais do mundo financeiro. Regra no 3. Golpistas não aparentam ser golpistas. Não é como em filmes de Hollywood, eles não usam chapéus de aba larga cobrindo os olhos esquivos. Vigaristas bem-sucedidos parecem inofensivos, confiáveis, honestos, estáveis e tranquilizadores. Você não saberá como identificá-los. Aliás, talvez os receba de braços abertos. Regra no 4. 99% do que os pilantras dizem é verdade. As melhores e mais eficazes mentiras estão cercadas de verdades. O golpe que o deixará sem dinheiro e com um motivo real para chorar está cuidadosamente escondido no fundo das infames letrinhas miúdas do contrato. Regra N5. Se parece bom demais para ser verdade, é. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sua mãe lhe ensinou isso. Ela estava certa. Ouça sua mãe. Tendo dito isso, nem todos os golpes são inteligentes. Um e-mail de um nigeriano que você nunca viu na vida oferecendo a você, logo a você, milhões para aceitar uma transferência bancária deveria ser óbvio. Ou não é? O estranho que bate à sua porta e oferece reparos com desconto para sua casa porque, por coincidência, estamos trabalhando na vizinhança, mas só se você pagar adiantado. É um golpista. Você sabe disso. Ou não? Esses são os golpes simples que a esposa do meu amigo tinha em mente, e ela está certa. É esperta demais para cair neles. Mas não era com esses subterfúgios que o marido dela se preocupava, e sim com os vigaristas astuciosos soltos por aí, que vão atrás de vítimas inteligentes, ricas e solitárias. Se ainda não tiver feito isso, converse sobre esses assuntos com sua esposa ou seu esposo, parceiro ou parceira. Não deixe essa tarefa nas mãos de alguém como eu, um amigo da família sem tato, apesar de honesto. Considerando as tabelas atuariais e seus bons genes, é provável que minha esposa também viva algumas décadas para além de mim. Como sou eu quem lida com os investimentos, temos essa conversa com regularidade. Revisamos os ativos que temos e por quê. A boa notícia é que ela entende os princípios e sua importância. Como à parte, esse é mais um motivo pelo qual sou fã dos fundos de índice. Quero dar à minha esposa uma carteira simples, para que possa deixá-la no piloto automático. Até agora, essas discussões não me tornaram um inimigo dela. Ainda, acho. Eis como funciona o golpe do Senhor Infalível. É uma pirâmide invertida. Ele começa escolhendo uma ação muito volátil e envia 1000 cartas. Metade prevê que ela vai subir e metade que vai cair. As 500 pessoas que receberam a previsão correta ganham a segunda carta com outra ação volátil. Os 250 indivíduos que agora têm 2 previsões corretas recebem a carta número 3 e assim por diante. Quando chegamos à sexta carta, o golpista tem 15 ou 16 vítimas que receberam 6 cartas seguidas com suas previsões certeiras. A essa altura, a maioria já está implorando para investir com ele. Parte 4. O que fazer quando você chegar lá? O dinheiro nos liberta de fazer coisas de que não gostamos. Como não gosto de fazer quase nada, o dinheiro é uma mão na roda. Groucho Marx. Capítulo 28. Taxas de retirada. Quanto posso gastar? Afinal, 4% talvez mais.
Você seguiu o caminho simples e respeitou os 3 grandes mandamentos. Evitou dívidas, gastou menos do que ganhou, investiu o excedente. Agora está sentado sobre seus ativos e se perguntando quanto pode gastar por ano para que não se esgotem. Isso pode ser estressante, mas ao contrário, deveria ser divertido. Você pode até ser atrevido o bastante para perguntar: qual é a porcentagem de seus ativos que o Jim gasta? Chegaremos lá. Você não precisa ter lido muito sobre aposentadoria para já ter ouvido falar na regra dos 4%. Ao contrário da maioria dos conselhos comuns, este resiste bem ao nosso escrutínio, embora seja de fato muito pouco compreendido. Em 1998, 3 professores da Universidade Trinity se reuniram e fizeram muitas contas. Eles se perguntaram o que aconteceria com vários percentuais de retirada para diversas carteiras, cada qual com um mix de ações e títulos ao longo de 30 anos, dependendo do ano em que os saques começaram. Os professores calcularam esses cenários ajustando ou não os níveis de retirada para acompanhar a inflação. Depois atualizaram os cálculos para o ano de 2009. Das diversas opções do estudo, a mídia financeira se concentrou em apenas um dos modelos, a taxa de retirada de 4% com uma carteira 50 de ações títulos corrigida pela inflação. Acontece que em 96% das vezes, passados 30 anos, tal carteira permaneceu intacta. Em outras palavras, havia apenas 4% de probabilidade de essa estratégia falhar e deixar a pessoa destituída de dinheiro na velhice. Fracassou em apenas 2 dos 55 anos de início medidos, 1965 e 1966. Com exceção desses 2 anos, a estratégia funcionou e fez com que o montante remanescente na carteira crescesse a níveis espetaculares. Pense no que acabei de dizer por um instante. Na maioria dos casos, significa que os donos dessas carteiras poderiam ter retirado 5%, 6%, 7% ao ano. Caso abrissem mão dos aumentos inflacionários e sacassem 7% a cada ano, teriam se dado bem em 85% do tempo. Na maior parte das vezes, usufruir de apenas 4% era sinal de que no fim da vida, a pessoa deixaria rios de dinheiro para os herdeiros, muitas vezes ingratos. Ótima notícia, se for esse o seu objetivo. Ótima notícia também se você quiser viver de sua carteira por mais de 30 anos. Mas a mídia financeira acredita que a maioria das pessoas não gosta de pensar muito sobre investimentos. Ao relatar os resultados de 4%, a imprensa pôde falar sobre um número certeiro. Se baixarmos para 3%, temos algo quase infalível, que só perde em certeza para a morte e os impostos. E ainda assim significaria ter aumentos anuais de acordo com a inflação. Embora 1965 e 1966 tenham sido os últimos, e únicos, 2 anos em que os 4% falharam, lembre-se de que os anos mais recentes ainda não chegaram ao fim do período de 30 anos. Meu palpite, se tiver começado os saques em 2007, ou no início de 2008 pouco antes do colapso, 34 você terá caído em outros 2 anos nos quais o plano de 4% estava destinado a falhar. E então é mais sábio reduzir a retirada. Mas se começou com 4% sobre o valor de sua carteira na baixa de março de 2009, você acertou em cheio. 34 A crise do subprime, ou empréstimos de alto risco, que provocou um colapso financeiro mundial, levou à falência diversas instituições de grande porte e forçou governos de todo o mundo a lançarem planos de resgate do setor financeiro. N do I. Em resumo, retirar 3% ou menos ao ano é uma aposta tão segura quanto possível. Se você for muito além de 7%, prepare-se para comer ração de gato no futuro. Se você agir corretamente, saberá que as ações são essenciais para a taxa de sobrevivência de uma carteira. Se a inflação anual aumentar e você não quiser arriscar, deve manter a taxa de retirada abaixo de 4%. E manter a alocação em 75% de ações e 25% de títulos. Se abrir mão dos aumentos anuais de acordo com a inflação, você pode retirar até 6% com uma composição de 50% de ações e 50% de títulos. Se quiser, é possível sacar até 7%, como os autores do estudo sugerem, desde que se mantenha alerta e flexível. Ou seja, se o mercado entrar em queda livre, você deve reduzir os saques e os gastos até que ele se recupere. O estudo tem 4 tabelas que reproduzo a seguir. As tabelas 1 e 2 observam o desempenho de várias carteiras ao longo do
Tempo com diversas taxas de retirada. As tabelas 3 e 4 mostram quanto dinheiro resta nas carteiras após 30 anos. A diferença entre elas é que as tabelas 2 e 4 presumem que o valor de retirada em dólares é ajustado a cada ano de acordo com a inflação. Vamos dar uma olhada. Tabela 1. Taxas de sucesso da carteira de aposentadoria por taxa de retirada, composição da carteira e período de pagamento. Taxa de saque anualizada como uma porcentagem do valor inicial da carteira, período de pagamento 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 100% ações. 75% ações, 25% títulos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 50% ações, 50% títulos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 25% ações, 75% títulos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 100% títulos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Taxa percentual de sucesso 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. 100.100, 97, 97, 94, 93, 86, 80, 71, 63, 198, 97, 95, 92, 86, 77, 66, 55, 51, 198, 97, 93, 90, 80, 67, 50, e 5, 48, 40, 198, 96, 93, 87, 76, 62, 51, 40, 35. 100 bilhões, 100 milhões, 100 mil e 100, 97, 94, 90, 77, 66, 56, 100, 100, 100, 97, 95, 89, 74, 58, 49, 43, 100 mil e 100, 98, 97, 92, 78, 60, 52, 42, 32, 100 mil e 100, 98, 96, 91, 69, 55, 38, 29, 20. 100 trilhões, 100 bilhões, 100 milhões, 100 mil e 100, 99, 93, 73, 57, 46, 100 bilhões, 100 milhões, 100 mil e 100, 98, 88, 63, 46, 32, 20, 100 bilhões, 100 milhões, 100 mil e 100, 95, 67, 48, 28, 18, 13, 100, 100, 100, 98, 85, 53, 27, 15, 95. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 86, 53, 34, 30, 100 trilhões, 100 bilhões, 100 milhões, 100, 1100, 68, 35, 26, 22, 14, 100 bilhões, 100 milhões, 100 mil e 100, 68, 33, 25, 17, 13, 10, 100, 100, 196, 38, 24, 15, 952. 100 trilhões, 100 bilhões, 100 milhões, 100 mil e 100, 73, 56, 44, 29, 19, 100, 100, 192, 54, 49, 28, 20, 14, 9, 100 mil e 100, 97, 58, 43, 27, 18, 10, 18, 100 mil e 100, 64, 40, e 2, 24, 16, 7200. Tabela 2. Taxas de sucesso da carteira de aposentadoria por taxa de retirada, composição da carteira e período de pagamento em que os saques são ajustados de acordo com a inflação. Taxa de saque anualizada como uma porcentagem do valor inicial da carteira, período de pagamento 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 100% ações. Taxa percentual de sucesso 15 anos, 100, 100, 100, 94, 86. 76, 71, 64, 51, 46, 20 anos, 100 mil e 100, 92, 80, 72, 65, 52, 45, 38, 25, 25 anos, 100 mil e 100, 88, 75, 63, 50, 42, 33, 27, 17. 30 anos, 100, 98, 80, 62, 55, 44, 33, 27, 15, 5, 75% ações,
25% títulos 15 anos 100 97 87 77 70 56 47 30 20 anos 100 1100 95 80 72 60 49 31 25 11 25 anos 100 1100 87 70 58 42 32 20 10 3 30 anos 100 1100 82 60 45 35 13 5 00 50% ações, 50% títulos 15 anos 100 99 84 71 61 44 34 21 20 anos 100 1100 94 80 63 43 31 23 8 6 25 anos 100 1100 83 60 42 23 13 8 7 2 30 anos 196 67 51 22 9 0 0 0 0 25% ações, 75% títulos 15 anos 100 99 77 59 43 34 26 13 20 anos 100 182 52 26 14 9 3 0 0 25 anos 195 58 32 25 15 8 7 22 30 anos 180 31 22 7 0 0 0 0 0 100% títulos 15 anos 100 181 54 30 7 34 27 19 10 20 anos 197 65 37 29 28 17 8 2 2 25 anos 162 33 23 18 8 8 2 2 0 30 anos 84 35 22 11 2 0 0 0 0 0 Tabela 3. Valores médios da carteira de aposentadoria no fim do período, líquidos das retiradas fixas, com valor inicial da carteira presumido em $1.000. Taxa de saque anualizada como uma porcentagem do valor inicial da carteira, período de pagamento 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 100% ações, valor final em dólares 15 anos 4.037 3.630 e 4 3.290 2.978 2.564 2.061 1.689 1.300 e 78 067 56 3 20 anos 6.893 6.083 5.498 4.640 3.821 2.907 2.059 209 61051 25 anos 10.128 8.466 7.708 6.094 4 1.321 2.936 765 45900 30 anos 17.950 15.610 12.137 9.818 7.752 5.413 2.461 41 00 75% ações, 25% títulos 15 anos 3.414 3.086 2.682 2.293 937.528 1.169 888 623 299 20 anos 5.368 4.594 3.933 3.177 2.665 2.062 339 57400 25 anos 8.190 5.724 4.732 3.800 89 2.913 865 50000 30 anos 12.765 10.743 8.729 5.200 10 3.584 2.262 1.424 803 67 105 50% ações,
50% títulos 15 anos 2.668, 2.315, 2015 1.705, 1.398, 1.097 785 470 187 20 anos 3.555, 3.018, 2.320, 9.926 1.462 940 420 000 25 anos 4.689, 3.583 2.695 1.953 293 624 30 anos 8.663 7.100 5.538 2.409 194 661 36 16 00 25% ações. 75% títulos 15 anos 1.685 1.446 1.208 9617 3149 9254 1400 20 anos 2033 1.665 1.25888 2521 1360000 25 anos 2.638 1.863 1.303704 130 0000030 anos 3.350 2.587 816 647000000 100% títulos 15 anos 1.575 1.344 1.1028 8665 1420 211 000 20 anos 1.502 1.188 9265 37132 00000 25 anos 1.639 183 76341 0000000 30 anos 1.664 157 670000000. Tabela 4. Valores médios da carteira de aposentadoria no fim do período com retiradas ajustadas de acordo com a inflação, com valor inicial da carteira presumido em $1.000. Taxa de saque anualizada como uma porcentagem do valor inicial da carteira período de pagamento 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 100% ações valor final em dólares 15 anos 3.832.700, 63.005 2.458 2018, 1.427859483 44020, anos 6.730 5.808 5.095 3.421.953 215 361 000 25 anos 8.707 6.304 5.103 2.931 1.600 83 000 30 anos 12.929 10.075 7.244 4.100 28.253 000 75% ações, 25% títulos 15 anos 3.139.601 2.163.773 1.200 99.436122750 20 anos 4.548 3.733 2.900 71 2051 231 450 000 25 anos 5.976 4.241 2.878 514 38300000 30 anos 8.534 5.968 3.554 338 00000 50% ações 50% títulos 15 anos 2.316 1.390 1.535 1.268888948 9182000 20 anos 2.865 2.256 1.667 068 4690000 25 anos 3.726 2.439
453 583000000 30 anos 4.754 2.971.383 9 0000000 25% ações 75% títulos 15 anos 1596 1.011777456 56 0000020 anos 1785 1.9677826800000 25 anos 1 847 94 167 0000000 30 anos 2 333 63300000000 100% títulos 15 anos 1.3258526123034800000 20 anos 1.058621146000000 25 anos 919.102 0000000 30 anos 626 0000000. Observação: os dados para retornos de ações são os retornos mensais totais do índice Standard & Poor's 500, e os retornos de títulos são os retornos mensais totais de títulos corporativos negociados nos Estados Unidos com notas elevadas, baixa classificação de risco. Ambos os conjuntos de dados são de janeiro de 1926 a dezembro de 2009, conforme publicados no iBoxxon SBBI Classic Yearbook da Morningstar de 2010. Tabela 1. Financial Planning Association, 2010. Tabela 1. Taxas de sucesso da carteira de aposentadoria por taxa de retirada, composição da carteira e período de pagamento. Tabela 2. Os ajustes de inflação foram calculados com base em valores anuais do IPCU, conforme publicados no US Bureau of Labor Statistics em www.bls.gov. Financial Planning Association, 2010. Tabela 2. Taxas de sucesso da carteira de aposentadoria por taxa de retirada, composição da carteira e período de pagamento em que os saques são ajustados de acordo com a inflação. Tabela 3. Financial Planning Association, 2010. Tabela 3. Valores médios da carteira de aposentadoria no fim do período, líquidos das retiradas fixas com valor inicial da carteira presumido em $1.000. Tabela 4. Os ajustes de inflação foram calculados de acordo com os valores anuais do IPCU, conforme publicados no US Bureau of Labor Statistics em www.bls.gov. Financial Planning Association, 2010. Tabela 4. Valores médios da carteira de aposentadoria no fim do período com retiradas ajustadas de acordo com a inflação com valor inicial da carteira presumido em $1.000. 35. Os cálculos das tabelas têm como base o mercado americano e, portanto, não refletem as condições do mercado brasileiro, no qual as taxas de juros pagas sobre títulos da dívida corporativa são historicamente mais altas. Mas as tabelas podem ser usadas como exemplo de estruturação de alocação e resgate, e aplicadas com ajustes à realidade do mercado doméstico. Nota do editor. Então, se olhar a tabela 1 e a composição 50 com taxa de retirada de 4%, você verá que sua carteira tem 100% de probabilidade de sobreviver por 30 anos. A tabela 2 mostra que se você seguir esses mesmos parâmetros, mas tiver aumentos de acordo com a inflação, a chance de sobrevivência de sua carteira cai para 96%. Faz sentido, não? As tabelas 3 e 4 nos informam quanto dinheiro resta nas carteiras passados 30 anos e isso, para mim, é bem convincente. Mais uma vez, a tabela 3 presume uma porcentagem de retirada única ao longo dos anos, e a tabela 4 supõe que você dê a si mesmo aumentos de acordo com a inflação. Vejamos alguns exemplos. Presumindo uma taxa de retirada de 4% em uma carteira com valor de $1 milhão, eis o que você teria, valor final médio, após 30 anos, da tabela 3, sem saques corrigidos pela inflação. 100% ações igual a $15.610.000. 75% ações, 25% títulos igual a $10.743.000. 50% ações, 50% títulos igual a $7.100.000. Da tabela 4, com retiradas corrigidas para acompanhar a inflação.
100% ações igual a 10.075.000 dólares. 75% ações, 25% títulos igual a 5.968.000 dólares. 50% ações, 50% títulos igual a 2.971.000 dólares. São dados muito poderosos e que devem lhe dar muitos motivos para se sentir acalentado e confortável à medida que percorrer o caminho simples para a riqueza. Ao examinar essas tabelas, você terá certeza suficiente do poder e da necessidade das ações na acumulação e na preservação de seu patrimônio. É por isso que elas têm um papel central na nossa jornada. O que talvez seja menos óbvio, mas crucial, é a importância de usar fundos de índice de baixo custo para montar sua carteira. Quando você começa a pagar taxas de 1% ou 2% a gestores ativos de fundos mútuos ou consultores de investimento, todas essas suposições positivas vão por água abaixo. Wade Paul, professor de renda na aposentadoria no American College for Financial Services e um dos observadores mais respeitados do estudo da Trinity, é quem melhor explica essa questão. A carteira 50/50 ao longo de 30 anos com saques de 4% ajustados de acordo com a inflação. Teve uma porcentagem de sucesso de 96% sem taxas, 84% com taxas de 1% e 65% com taxas de 2%. Em outras palavras, usar as projeções do estudo da Universidade Trinity com carteiras montadas a partir de qualquer outro ativo que não fundos de índice de baixo custo é inválido. Então, respondendo àquela pergunta que mencionei anteriormente, qual taxa de saque uso em minha própria aposentadoria? Confesso que presto tão pouca atenção que levei alguns instantes para descobrir e mesmo assim, não cheguei a um número exato. No entanto, meu melhor palpite é que nos últimos anos, ela foi um pouco acima de 5%. Essa abordagem casual pode surpreendê-lo, mas existem circunstâncias atenuantes. Minha filha estava na faculdade. Essa é uma despesa anual enorme, mas que desapareceu a partir da primavera de 2014. Durante os anos que ela passou na universidade, o dinheiro figurava em meu patrimônio total, mas também estava marcado como gasto. 2. Desde a minha aposentadoria, minha esposa e eu passamos a fazer mais viagens, e os gastos relacionados a elas aumentaram de forma acentuada. Não quero ser mórbido, mas na minha idade estou mais preocupado em ficar sem tempo do que sem dinheiro. Se o mercado sofrer uma baixa acentuada, é uma despesa fácil de ajustar. 3. Em algum momento nos próximos anos teremos 2 novos fluxos de renda sob a forma de previdência social. 4. Mais importante, sei que estou bem abaixo do nível de 6% a 7% que requer atenção redobrada. 5. Daqui para frente, meu palpite é que minha taxa de retirada cairá para menos de 4%. Dentro desse intervalo de 3% a 7%, o essencial para escolher sua própria taxa tem menos a ver com os números que com sua flexibilidade pessoal. Se você puder ajustar com rapidez suas despesas, encontrar trabalho para complementar sua renda passiva ou tiver disponibilidade e capacidade de se mudar de maneira confortável para lugares mais baratos, terá uma aposentadoria muito mais segura, independentemente da taxa que escolher, e será mais feliz também, creio eu. Se estiver preso a certas necessidades de renda, não quiser ou não puder voltar a trabalhar e tiver raízes profundas demais para se mudar, você precisará ser muito mais cuidadoso. Pessoalmente, eu trabalharia para ajustar essas atitudes. Mas é só a minha opinião. 4% é apenas um guia. A flexibilidade sensata é o que proporciona segurança. Capítulo 29. Como retirar meus 4%? Em algum momento, se seguir o caminho simples descrito neste livro, você poderá pagar as contas com seus ativos, e não com seu trabalho. A rapidez para chegar a esse estágio dependerá muito de sua capacidade de poupança e do fluxo de caixa de que você precisa. E se a retirada de seus ativos, aqueles 4% de que já falamos, puder cobrir todas as suas necessidades financeiras. Ou, em outras palavras, quando os ativos equivalerem a 25 vezes seu gasto anual. Tendo deixado seu emprego, você terá transferido quaisquer planos de previdência de seu empregador, caso os tenha, para uma previdência privada, e os investimentos em si serão divididos entre ações e títulos mantidos na alocação que melhor corresponde ao seu perfil de risco. O ideal é que esses investimentos estejam nos fundos de índice de baixo custo da Vanguard, VSAX para ações e VBTLX para títulos. Esses 2 fundos ficarão em cestas com benefícios fiscais.
comuns, tributáveis. A essa altura, você terá apenas 3, IRA, ROT. IRA e tributável. Minha sugestão, que uso em minha carteira, é mantê-los da seguinte forma: VBTLX na conta IRA, porque é ineficiente do ponto de vista fiscal. VSAX na ROT IRA, porque este é o último dinheiro que eu gastaria e que é quase certo, ficará para meus herdeiros. ROT são um ativo atraente para deixar após a morte, uma vez que é o meu dinheiro de mais longo prazo. As perspectivas de crescimento do VSAX o tornam um investimento ideal aqui. VSAX também entra na conta tributável porque, dos dois fundos, é o mais rentável em termos fiscais. Cotas VSAX devem ser mantidas em nossas IRAs comuns, pois até elas podem se beneficiar das condições fiscais especiais. Se for solteiro, você terá 4 contas de fundos: VBTLX em sua conta IRA e VSAX em todos os 3 locais, ROT, IRA e tributável. Se você for casado, sua alocação pode se parecer com a que a minha família tem. A seguir, mostro como ela é composta. Eu tenho VSAX na ROT e na minha conta IRA comum. Alocação de títulos em VBTLX na conta IRA comum. Minha esposa tem VSAX na ROT e na IRA comum dela. Em conjunto temos VSAX em nossa conta tributável e um mínimo de dinheiro para necessidades em nossas contas correntes e de poupança. Então, juntos, temos 2 contas ROT, 2 IRAs e uma tributável. Entre elas, temos um investimento em VBTLX e 5 em VSAX. Nossa alocação é 75-25 VSAX, VBTLX. É possível que, mesmo que tenha aderido ao caminho simples deste livro, você ainda possua outros investimentos. Se estiverem em suas contas com vantagens fiscais, é provável que você tenha transferido o dinheiro para a Vanguard sem incidência de impostos. Mas, se estiverem em contas tributáveis, a perspectiva de um pesado imposto sobre ganhos de capital talvez o tenha persuadido a mantê-los onde estão. Quando me aposentei, tínhamos alguns desses entraves, principalmente sob a forma de ações individuais com as quais eu tinha o hábito de brincar. Neste ponto, a discussão corre o risco de se tornar um pouco complexa. Existe uma variedade quase infinita de possibilidades para você sacar os 4% dos investimentos que usará. Assim, vamos começar com a mecânica de como esse processo funciona. Em seguida, vou compartilhar alguns princípios para orientá-lo e explicarei o que estamos fazendo e por quê. A partir desse momento, você deverá ter as ferramentas necessárias para formar suas próprias estratégias. Mecânica. Se você mantém seus ativos com a Vanguard ou qualquer empresa similar, a mecânica para sacar seu dinheiro é muito fácil. Com um telefonema ou alguns cliques online, você pode instruí-los a transferir uma quantia definida de qualquer um de seus investimentos com a periodicidade que preferir, semanal, mensal, trimestral ou anual. Transferir quaisquer distribuições de ganhos de capital ou dividendos e juros à medida que são pagos. Fazer login no site e transferir o dinheiro com alguns cliques a qualquer momento. Experimentar uma combinação das opções acima. O dinheiro pode ser transferido para sua conta corrente ou qualquer outro lugar à sua escolha. O processo é tão simples quanto possível, e se telefonar para qualquer outra firma, você obterá assistência amistosa e prestativa para passar por esse processo pela primeira vez. Princípios. Aqui estão alguns dos princípios que orientam a abordagem que usamos. Em primeiro lugar, observe que ao construir a alocação de 75-25, olhamos para todos os nossos fundos juntos, independentemente de onde sejam mantidos. Em segundo lugar, todos os dividendos, juros e distribuições de ganhos de capital em nossas contas com vantagens fiscais são reinvestidos. Ao contrário de muitos investidores, não sou adepto da ideia de viver apenas de renda, isto é, dividendos e juros. Em vez disso, procuro sacar mais ou menos os 4% que a pesquisa mostrou que uma carteira como a minha pode suportar. Em terceiro lugar, as distribuições de dividendos e ganhos de capital do VSAX em nossa conta tributável são enviadas para a conta corrente. Como o pagamento delas é um evento tributável, não faz sentido reinvesti-las apenas para dar a volta e sacar a quantia equivalente pouco tempo depois. Em quarto lugar, quero deixar meus investimentos com benefícios fiscais crescerem com o imposto diferido pelo maior tempo possível, aplicando a regra dos 4%.
Primeiro vamos pensar na renda não relacionada a investimentos que ainda temos, mesmo depois de se aposentar. Se estiver ativo, você pode estar engajado em atividades que criem algum fluxo de caixa. Você não está mais no modo economia, e o dinheiro ganho será o primeiro a ser gasto. Assim, ele permite que você retire menos dos investimentos e dá mais tempo a eles para crescer. 2. Lembra-se daqueles entraves que eu ainda tinha nas contas tributáveis? Após a aposentadoria, foram os primeiros ativos que esgotei. Comecei com os piores. Embora você possa optar por seguir ou não o restante do plano, se tiver esses remanescentes em sua própria carteira, sugiro que se desfaça deles assim que possível. Faça esse movimento devagar para minimizar os impostos sobre ganhos de capital. É claro que se tiver uma perda de capital em qualquer um deles, você pode se livrar deles imediatamente. Você também pode vender algumas de suas ações com bom desempenho usando essa perda para compensar os ganhos. É possível usar até $3.000 por ano dessas perdas para compensar a renda oferida. Você pode usar em anos futuros qualquer perda fiscal que não consiga utilizar com rapidez. 3. Depois de esgotarmos os entraves, passamos a recorrer à conta VSAX tributável. Continuaremos a recorrer a ela até chegarmos aos 70 anos e meio e aquelas incômodas distribuições mínimas exigidas. 4. Como a conta VSAX tributável é apenas uma parte do total, os montantes que retiramos a cada ano excedem em muito 4% da quantia nela contida. O importante é olhar para as retiradas não em termos da porcentagem que elas representam nessa conta, e sim no contexto de toda a carteira. 5. Poderíamos estabelecer transferências regulares da conta VSAX tributável conforme descrito anteriormente, mas não tomamos essa atitude. Em vez disso, minha esposa, que lida com as nossas finanças do dia a dia, acessa o site da Vanguard e transfere o que precisa sempre que percebe que o saldo da conta corrente está baixando. 6. Essa abordagem de retirada pode parecer um pouco aleatória. E até acho que é mesmo. Mas, como expliquei no capítulo anterior, não sentimos necessidade de seguir com obsessão a regra dos 4%. 7. Em vez disso, mantemos uma planilha simples e registramos as despesas por categoria à medida que gastamos. Isso nos permite ver aonde o dinheiro está indo e pensar o que podemos cortar caso o mercado sofra uma baixa e a necessidade surja. 8. Todos os anos calculo a renda que temos e transfiro, para permanecer na faixa de imposto de 15%, tanto quanto possível de nossas contas IRA comuns para as ROT. Faço isso para me preparar para as RMDS que virão quando completarmos 70 anos e meio. Quando a hora chegar, quero que os saldos das IRAs comuns estejam tão baixos quanto possível. 9. Quando atingirmos 70 anos e meio, vamos parar de fazer retiradas da conta tributável para que volte a crescer. Começaremos a viver das RMDS que precisarão ser sacadas de nossas IRAs sob a ameaça de uma multa de 50%. 10. Embora eu tenha quase certeza de que o dinheiro em nossa conta tributável vai durar até chegarmos a 70 anos e meio caso ele acabe, começaremos a fazer saques de nossas IRAs antes das RMDS. Na prática, esse seria o dinheiro que eu estava transferindo para as contas ROT. E de novo, eu me esforçaria para manter as retiradas em um nível que nos permitiria permanecer na faixa de imposto de 15%. 11. Apesar de meus esforços para reduzir os valores nas contas IRA comuns, as RMDS, quando nós dois formos forçados a retirá-los, excederão as necessidades de gastos. Neste ponto, vamos reinvestir o excesso em saques na conta tributável. Você não precisa seguir esse modelo com exatidão, embora possa fazer isso. Tem a liberdade de adaptar o que funciona melhor para o seu estilo e temperamento. Se quiser gastar apenas o que seus investimentos rendem, você pode instruir sua firma de investimentos a transferir todos os seus dividendos, juros e distribuições de ganho de capital para sua conta corrente à medida que forem pagos. Entrar no site e transferir um pouco mais de dinheiro ao instruir que algumas ações sejam vendidas, já que a soma de todos os dividendos, juros e distribuições de ganho de capital será menor que aqueles 4%. Solicitar que os dividendos, juros e ganhos de capital sejam transferidos à medida que forem pagos e agendar transferências regulares de sua conta tributável para elevar o total para 4%. Se você tivesse, por exemplo, $1 milhão em seu portfólio, com alocação 75-25 em ações, títulos, o cenário poderia ser este.
A 4%, suas retiradas equivalem a 40 mil dólares. Os 750 mil dólares em VSACs geram dividendos de aproximadamente 2% ou 15 mil dólares. Os 250 mil dólares em VBTLX geram por volta de 3% em juros, ou 7.500 dólares. Isso totaliza 22.500 dólares. Se essa quantia for suficiente, você não precisa fazer nenhum outro movimento. Se quiser os 40 mil dólares completos, você obteria os 17.500 restantes vendendo ações da conta tributável. A cada mês, isso corresponderia a cerca de 1.500 dólares. Esse processo parece ser muito complicado para neófitos, e o apresento aqui apenas para ilustrar uma abordagem para quem está focado em viver daquilo que os investimentos rendem. O que eu não faria? Eu não estabeleceria um plano de retirada anual de 4% e esqueceria o assunto. O estudo da Universidade Trinity se propôs a determinar qual porção de uma carteira poderia ser gasta ao longo de décadas de forma que ainda sobrevivesse. Com ajustes anuais acompanhando a inflação, viu-se que saques de 4% tinham uma taxa de sucesso de 96%. Isso se tornou a regra dos 4%, projetada para sobreviver à maioria das quedas no preço das ações, para que você não precise se preocupar com as flutuações do mercado depois que se aposentar. Foi um ótimo estudo acadêmico e é animador que, com exceção de 2 casos, as carteiras tenham sobrevivido bem por 30 anos. Na maioria das vezes cresceram muito, mesmo com as retiradas. Deixando de lado o fato de que em alguns dos cenários, você ficaria sem um tostão, essa abordagem produziu enormes fortunas. Supondo que você não queira ficar sem um tostão nem perder a recompensa extra que seus ativos criarão, sugiro que preste atenção à medida que os anos forem passando. É por isso que acho loucura estabelecer um cronograma de saques de 4% e deixar que ele se desenrole independentemente do que ocorra no mundo real. Se os mercados sofrerem quedas e cortarem minha carteira pela metade, pode apostar que ajustarei meus gastos. Se eu estivesse trabalhando e meu salário fosse reduzido em 50%, faria o mesmo, é claro. Você também deve pensar nisso. Seguindo a mesma lógica, nos bons momentos eu poderia optar por gastar um pouco mais que 4%, sabendo que o mercado está em alta e minha carteira está voando. De qualquer forma, reavalio uma vez por ano a eficiência do mercado financeiro. O momento ideal é quando estamos ajustando a alocação de ativos para permanecer no caminho certo. Para nós é o dia do aniversário da minha esposa, ou sempre que o mercado tem um movimento acima de 20%, para cima ou para baixo. A verdadeira segurança financeira, e o aproveitamento de todo o potencial de sua riqueza, só pode ser encontrada com essa flexibilidade. Conforme os ventos mudam, minhas retiradas também são afetadas. Sugiro que você faça o mesmo. Capítulo 30. Previdência Social, quão segura ela é e quando usá-la? No início dos anos 1980, lembro-me de protestar contra a Previdência Social para minha mãe, que vivia dela. Ela havia crescido com o fantasma de senhorinhas que, por falta de dinheiro, se alimentavam de ração de gato. Essa era uma possibilidade real em sua infância, época em que os idosos eram o grupo mais pobre nos Estados Unidos. Expliquei à minha mãe que se eu e minhas 2 irmãs não contribuíssemos para a Previdência, poderíamos lhe dar mais que o valor que ela recebia todos os meses do governo e também teríamos dinheiro excedente para criar nossas próprias reservas. Ela não acreditou. Nunca imaginei a Previdência como uma rede de segurança para mim. Todo o meu planejamento financeiro desconsiderou a Previdência, acreditando que eu não poderia contar com ela. Se ainda existisse na minha velhice, isso seria uma agradável surpresa. Surpresa! Estou há poucos anos de recebê-la, uma quantia bem alta, aliás, considerando o que pagamos e presumindo que fiquemos vivos tempo bastante, é um ótimo negócio. Eu não tinha contado com o poder da Associação Americana de Pessoas Aposentadas, AARP, o lobby mais formidável da história. A Previdência Social nasceu em 1935, nas profundezas da Grande Depressão. Aqueles tempos difíceis devastaram quase todo mundo, mas talvez o grupo que mais sofreu tenha sido os idosos já incapazes de trabalhar, mesmo no caso improvável de encontrarem trabalho. Muitos viviam de comida de gato, se é que conseguiam essa ração. Naquela época, a expectativa era menor. Entender isso pode ser complicado, porque o maior fator redutor da expectativa de vida média são as mortes na infância.
No entanto, se olharmos para a expectativa dos indivíduos que sobreviveram até os 20 anos, teremos um número mais útil. Em 1935, para os homens, a média era em torno de 65 anos, para as mulheres, de 68. Desde então, a expectativa de vida nos Estados Unidos continuou a aumentar. Em 2013, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela era de 77 anos para homens e 82 para mulheres. Partindo desses números, é fácil ver que definir 65 anos como a idade para recolher a Previdência Social foi uma ótima aposta para o sistema. Todos os trabalhadores pagariam, mas poucos viveriam o suficiente para receber. Além disso, aqueles que o fizessem coletariam o dinheiro por poucos anos. Essa estratégia funcionou tão bem, com pequenos ajustes ao longo do caminho, que apenas por volta de 2011 o dinheiro que entrava deixou de superar o dinheiro que estava sendo pago, tão bem que o superávit total atingiu 2,7 trilhões de dólares naquele ano. O dado mais recente aponta um superávit de 2,9 trilhões em 2021. No entanto, o jogo virou. A populosa geração Baby Boom, que vinha pagando esses excedentes, começou a se aposentar, e está vivendo por muito mais tempo. Daqui para frente, se nada mudar, o sistema pagará mais do que recebe. Será mais ou menos assim. De 1935 a 2011, os superávites anuais se acumulam e acabam totalizando cerca de 2,7 trilhões de dólares. De 2012 a 2021, os descontos anuais sobre a folha de pagamento se mostram aquém dos pagamentos atuais. Mas os juros de 3% sobre os atuais 2,9 trilhões de dólares cobrirão grande parte da lacuna. De 2021 a 2033, os pagamentos de juros deixarão de ser o bastante para compensar a diferença e começaremos a usar os 2,9 trilhões de dólares. 2033, os 2,9 trilhões de dólares terão desaparecido. Após 2033, os descontos sobre a folha de pagamento só serão suficientes para cobrir 75% dos benefícios programados para serem pagos. Onde está essa fortuna? Muitos se referem ao superávit de 2,9 trilhões de dólares como fundo fiduciário, que é mantido em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Em 2012, ele correspondia a 16% de 16 trilhões de dólares da dívida norte-americana. Essa dívida havia crescido para 30 trilhões 10 anos depois. Em um sentido real, devemos esse valor a nós mesmos. Cerca de 20%, 6 trilhões de dólares, de nossa dívida de mais de 30 trilhões são devidos à Previdência Social, ao Medicare e ao saldo dos programas de aposentadoria militar e do serviço público. Devemos apenas 1,3 trilhão de dólares, ou 4,3% ao Japão, nosso principal credor estrangeiro, e mais ou menos a mesma quantia à China. Esse dinheiro existe de verdade? É provável que você já tenha ouvido o rumor horripilante de que esse fundo fiduciário não existe, que o governo já gastou o dinheiro. Sim e não. Não existe um cofre em algum lugar recheado de notas de 100 mil dólares, elas foram impressas em 1934 e costumam ser chamadas de certificados de ouro. Havia o retrato de Woodrow Wilson nelas. Eram usadas apenas pelo governo em transações oficiais entre bancos do Sistema de Reserva Federal e nunca estiveram disponíveis ao público. O fundo fiduciário está em uma porção de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Para responder se o dinheiro existe mesmo, você precisa entender um pouco sobre o que são esses títulos e como funcionam. Sempre que qualquer entidade vende um título, ela o faz para levantar dinheiro que pretende gastar. O título e seus juros são pagos então com receitas futuras. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que o fundo fiduciário tem, são considerados os investimentos mais seguros do mundo, certificados, como diz o ditado, pela plena fé e crédito do governo dos Estados Unidos. Nós, os contribuintes americanos, somos os maiores credores desses 2,9 trilhões. Portanto, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos que o fundo fiduciário tem são verdadeiros e com valor real, assim como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos que chineses, japoneses, diversos fundos dos mercados monetário e de títulos e inúmeros outros investidores individuais detêm. Ainda assim, eu me sentiria melhor se não tivessem gastado minha contribuição e se houvesse dinheiro vivo em um cofre do qual eu pudesse sacar. Mas o dinheiro vivo é uma péssima forma de manter ativos a longo prazo.
Pouco a pouco, a inflação corrói o poder de compra. É importante entender que sempre que você investir dinheiro, ele será gasto. Se você tem uma conta poupança no banco, seu dinheiro não está guardado em um cofre. O banco o emprestou e está ganhando juros sobre ele. O saldo não está disponível instantaneamente. Se esse risco for inaceitável para você, a alternativa é pôr o dinheiro no colchão ou no seu cofre pessoal. Se o governo tivesse feito isso, o fundo fiduciário estaria agora transbordando de notas de dólares. Ou seja, pedaços de papel moeda garantidos, adivinha? Pela plena fé e crédito do governo dos Estados Unidos. Pelo menos os títulos do Tesouro pagam juros. Quando devo começar a receber o dinheiro? Ao completar 62 anos, o trabalhador que contribui nos Estados Unidos pode começar a receber a Previdência Social. O problema é que quanto mais cedo começar, menores serão os depósitos mensais, e quanto mais tempo prorrogar, até os 70 anos, maior será o valor que receberá, o que é uma realidade também no Brasil. Mas é claro, quanto mais você protelar, menos tempo de vida haverá para usufruir desse dinheiro. Há inúmeros artigos sobre estratégias que tentam responder à pergunta sobre quando começar a receber o benefício. Já foram descritos todos os tipos de táticas extravagantes, às vezes complexas. Li vários deles e, no fim das contas, minha visão é bem simples. Como as tabelas atuariais do governo são a melhor informação que temos, os pagamentos são bastante adequados às probabilidades. Aqui está o que, em ordem, você deve se perguntar. 1. Para quando preciso do dinheiro? Se você tem necessidade dele agora, nada mais importa. No entanto, a cada mês que você atrasa, o depósito mensal é maior. 2. Você acha que a Previdência Social vai entrar em colapso e parar de pagar os benefícios? Se acredita que sim, o ideal é que comece a receber enquanto ela ainda está pagando. De minha parte, acho que você está errado e vou explicar o porquê. Mais adiante. 3. Por quanto tempo você vai viver? Quanto mais você vive, mais vantajoso é o adiamento para começar a receber. O ponto de equilíbrio para quem começa a sacar o benefício nos Estados Unidos entre 62 e 66 anos é por volta dos 84 anos. Ou seja, se viver mais de 84 anos, você receberá mais no total se adiar o começo do recebimento até depois dos 66 anos. Se você acha que vai morrer antes dos 84, talvez o ideal seja receber o dinheiro mais cedo. A menos que, 4. Você seja casado e sua renda seja maior que a de seu cônjuge. Nesse caso, é bom considerar quanto tempo ele viverá. Se for mais provável que ele viva mais que você, quando você morrer ele poderá começar a receber o seu benefício superior ao dele. No momento, tanto minha esposa como eu estamos bem de saúde. Mas observando os históricos familiares e o fato de que as mulheres em geral vivem mais que os homens, meu palpite é que ela sobreviverá a mim. Acho que devo viver até 80, 85 anos. Se eu fosse sozinho, começaria a receber a previdência o mais rápido possível. Mas minha esposa pode chegar aos 95. Quando eu morrer, ela terá a opção de trocar o benefício dela pelo meu. Como o meu será maior, é isso que fará. Para maximizar os pagamentos mensais para ela, vou atrasar o recebimento do meu benefício até os 70 anos. Ela começará a receber o dela aos 66. Outro fator que vale levar em consideração: à medida que atingimos uma idade avançada, nossa acuidade mental diminui. Gerenciar os investimentos se torna mais difícil. Ficamos mais dependentes dos outros. Nesse ponto, um confiável depósito mensal do governo tem mais valor que os dólares nominais. É óbvio que não temos como saber o que o futuro de fato nos reserva. O melhor que podemos fazer é jogar com as probabilidades. Mas a Previdência Social está com os dias contados. Vou começar a receber a aposentadoria o mais rápido possível. Há quem opte por receber os benefícios no momento em que completa 62 anos, embora o valor seja reduzido. Algumas pessoas precisam do dinheiro naquele momento e não têm escolha, mas outras agem por medo. Acreditam que a Previdência Social entrará em colapso antes do fim de suas vidas e querem tomar posse de todo o valor possível enquanto podem. Eu não estou preocupado. Se tem 55 anos ou mais, você receberá cada centavo. Eis o porquê. 1. A Previdência Social é apoiada pelo lobby mais poderoso da história, a AARP, Associação Americana de Pessoas Aposentadas. 2. Idosos representam uma parcela cada vez maior da população. 3. Idosos votam.
4. Políticos raramente tentam tirar algo de uma grande parte do eleitorado. 5. Todas as soluções possíveis sugeridas até agora afetam apenas aqueles com 55 anos ou menos. Tenho menos de 55 anos, o que devo fazer? Para quem tem 55 anos ou mais, a Previdência Social acabou sendo um ótimo negócio. Mas é provável que minha geração seja a última a desfrutar de benefícios tão elevados. O sistema está com problemas e deverá passar por mudanças. Para aqueles com menos de 55 anos hoje, o negócio será muito menos agradável. O que você pode esperar? 1. A obtenção de 100% de todos os benefícios prometidos, mas as promessas serão menores. 2. O custo para você será maior. Os limites de renda, a parcela de seus rendimentos sujeita a impostos da Previdência Social, continuarão a aumentar. Em 2003, o limite era de $87 mil ao ano. Em 2013, foi de $113.700. Essa é uma tendência que vai continuar. 3. A idade para a aposentadoria completa seguirá aumentando. Já foi de 65 anos. Para mim, é 66. Para qualquer pessoa nascida após 1960, é 67. Essas idades continuarão subindo. 4. Os benefícios podem passar a se basear na sua necessidade, e não naquilo que você pagou. 5. O Congresso continuará a mexer e, no final, a Previdência Social continuará lá. Então, a Previdência Social é um bom negócio? Depende. Para as pessoas fiscalmente responsáveis, é provável que não. Se pegasse aqueles 7,65% de sua renda com os quais é obrigado a contribuir, junto com os 7,65% com que seu empregador precisa complementar, a partir de 2015, e investisse ao longo das décadas usando as estratégias apresentadas aqui, você estaria muito, muito à frente. Além disso, seu dinheiro estaria em suas mãos, e não sujeito aos caprichos do governo. Mas somos uma minoria. Sou realista o suficiente para saber que a maioria das pessoas não sabe lidar com dinheiro. Sem a Previdência Social, muitas delas voltariam a comer ração de gato. O restante de nós teria que ler sobre essa triste situação, e algo muito mais draconiano que a Previdência Social poderia ser implementado para remediar o cenário. Então, sim, para a maioria das pessoas será um bom negócio. E talvez para a sociedade como um todo. Mas não para você, nem para mim. Minha recomendação: planeje seu futuro financeiro presumindo que a Previdência Social não estará à sua disposição. Viva com menos do que ganha, invista o excedente, evite se endividar e junte o dinheiro do F******se. Seja independente, financeiramente e em todas as outras áreas da sua vida. Quando e se receber a Previdência Social, aproveite.